Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus Cristo. Dizer para os irmãos da minha satisfação, da minha alegria de poder estar mais uma vez na casa do Senhor, para que nós possamos adorar, reverenciar o nome do Senhor. E agora, nesta lição de número 8, externar meus cumprimentos ao nosso muito digno presidente, Bispo Ides, na pessoa do pastor Samuel, a quem cumprimento. Deus abençoe. Dizer que é muito bom tê-lo novamente e Deus possa continuar abençoando o Senhor e sua família. Amém? Meus irmãos, nós estamos aqui nessa lição de número 8 para dar seguimento ao estudo do avivamento e desta feita podermos refletir a respeito do que aconteceu nessa tal Rua Azusa, né? Confesso que antes desse período eu não tinha tido oportunidade de ter esse conhecimento com tantos detalhes a respeito. Sabia do que era, às vezes ouvindo, lendo, mas não com essa riqueza de detalhes. E hoje nós vamos aprender aqui. Eu não tenho a pretensão alguma de ser um professor além desse texto, mas aquilo para o qual a revista nos propôs, tenho a certeza de que farei o melhor para que nós possamos compreender aquilo que o escritor nos deixou, tá bom? Então, nós vemos aqui, estamos falando a respeito do avivamento, o derramar do Espírito Santo de Deus. Havia uma promessa, como diz aqui a Bíblia Sagrada, de que o Espírito seria derramado sobre toda a carne. E nós entendemos, pelo livro de Atos, que o início dessa promessa tem um cumprimento lá no Pentecostes. E daí em diante há um hiato até os idos de 1900, em que não se vê uma manifestação tão grande como ocorreu nessa década da manifestação do Espírito Santo de Deus. E nós podemos compreender que, de fato, para a linhagem na qual nós seguimos, para o entendimento na vertente a qual nós caminhamos, a presença do Espírito Santo de Deus em nossas vidas é o que completa a obra do Senhor. Nós temos visto diversas teorias, diversas escolas, algumas heresias, mas o que nós devemos focar é a respeito daquilo que nós temos caminhado, sob pena de flertarmos com algo que não tenhamos, muitas vezes, domínio para suportar. Não estou dizendo que nós não podemos buscar entendimento para compreender isso ou aquilo, mas tenho para mim que o que nós precisamos está aqui na Assembleia de Deus. A presença de Deus, de Jesus Cristo e do Espírito Santo de Deus. Isto é o que basta. E nada além disso. Nós vamos ver aqui, a lição trata de pelo menos, ou principalmente, de 2 homens. Um desses homens é Charles Parham, doravante nominado simplesmente Parham. Esse homem cria uma escola chamada Escola Betel em Topeka,
estado do Kansas, Estados Unidos. Centralizado ao centro dos Estados Unidos, em 1900, Parham cria a escola bíblica em Topeka. E o motivo principal, ou a função precípua desta escola, é estudar a respeito da manifestação do Espírito Santo. Ele tem o entendimento de que a volta de Jesus seria precedida, antes que Jesus retornasse, haveria um derramar do Espírito Santo de forma especial a inundar toda a terra. Um reavivamento. E ele então se junta com os seus alunos e começa a estudar a respeito do livro de Atos, maiormente, capítulo 2 de Atos. E então, naquele estudo feito, naquele ambiente, nós vemos o derramar do Espírito Santo. O Espírito Santo se manifesta, derrama sobre aqueles alunos, e nós temos, então, uma afirmação daquilo que estava sendo estudado. Nesta oportunidade, na escola bíblica, diz a nossa lição que a irmã Agnes recebeu o batismo com o Espírito Santo. Então, se prossegue e Parham, ele fica conhecido pela sua desenvoltura, pela defesa, pela busca. Ele fica conhecido como aquele precursor desse avivamento que começa a difundir, que lança as bases ali nos Estados Unidos para uma difusão mundial do mover de Deus sobre a igreja. Diz a história que as obras que esse homem praticou foi de tamanha magnitude que transformou a história da igreja. Não se pode contar a evolução, a história do avivamento sem citar este homem, essa escola. Essa escola foi de forma indelével na história do avivamento. Então, esse colégio bíblico, essa história bíblica, ela marca o início desse derramar do Espírito Santo. E nós estamos falando, então, do Pentecostes, lá na igreja primitiva, e depois em 1901. Há um período muito grande. E como o pastor Lincoln disse aqui na lição passada, não é que o Espírito Santo de Deus não tenha batizado outras pessoas em outros tempos. E ele citou aqui Irving, né, pastor? Que lá na Inglaterra já dava conta de pessoas sendo batizadas pelo Espírito Santo. Mas na grandeza, na explosão, no dínamo que ocorreu nos Estados Unidos, não havia acontecido como aconteceu nesse período, 1900. Ali então, houve esta manifestação do Espírito. Eu trago aqui uma menção que o Bispo Ides, em 2022, deixou. Ele diz o seguinte, uma anotação: o pentecostalismo é um movimento legitimamente bíblico e que, historicamente, não se restringiu à igreja primitiva. Primeiro, legitimamente bíblico. É Bíblia. Atos. O segundo ponto é o que nos difere
das outras denominações. É o que nos traz de diferente das outras denominações. É o que nos traz de diferente daquilo que entendeu ou compreendeu Agostinho, que dizia que a manifestação do Espírito estava limitada, circunscrita apenas à igreja primitiva. Mas aqui, afirmando a nossa vertente, o bispo Eudes deixa claro que a nossa compreensão é que o derramar do Espírito Santo não se limitou ao período da igreja primitiva, mas cumprindo a palavra de Deus, é derramado, é atual, é derramado sobre toda a carne até os dias atuais. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Um outro ponto que eu destaco é que ele diz que os alunos de Parham concluiu que o falar em línguas era a prova do batismo com o Espírito Santo. Falar em línguas era a prova de que havia sido batizado com o Espírito Santo. Era o que Parham estava pregando, era o que Parham estava estudando na escola bíblica Bethel, lá em Kansas, Topeka. E veja que não há aqui, e se nós estivermos estudando, por exemplo, a teoria das provas no direito comum, a palavra foi muito feliz utilizada pelo bispo, de que nós estamos diante de uma prova. Não estamos diante de um indício. Porque indício é a probabilidade de algo ter acontecido. Muitas vezes nós dizemos que onde há fumaça, há fogo. Não é isso? Nem sempre. Pode ser que tenha fumaça sem que ocorra ou esteja ocorrendo a combustão naquele momento. Então a fumaça é um indício de que há fogo. Mas o falar em línguas é a prova. Não tem probabilidade, é a prova de que uma pessoa foi batizada com o Espírito Santo de Deus. E prova é algo indelével, irrefutável. Não tem meio termo de que um fato ocorreu. De forma que estas anotações do nosso bispo foram muito ricas, certeiras. Primeiro, para dizer a qual vertente pertencemos, qual estudo nós estamos debruçados e caminho que nós estamos percorrendo. E então, esta definição é importante, porque outras vertentes não têm essa compreensão. Não tem essa compreensão e não tem, por isso nós somos chamados pentecostais. Recebemos o mesmo dom lá do Pentecostes, né? O batismo com o Espírito Santo, e a evidência desse batismo é falar em línguas estranhas, é falar em outras línguas. E essa fala, né, esse derramamento do Espírito Santo, tem uma palavra que os irmãos até podem ter buscado o seu significado, glossolalia. É difícil de falar, um termo estranho, e, a meu ver, a definição de glossolalia merece um pouco mais de observação, porque, segundo a terminologia do dicionário, glossolalia é a evidência de alguém que está em transe espiritual, falando em outras línguas. E uma anotação que faço é que eu rejeito, refuto, repilo
esta definição de transe espiritual como sendo uma conotação pejorativa. Eu não preciso estar em transe para adorar a Deus em outras línguas. É como se o mundo estivesse definindo a ação, o mover do Espírito Santo em uma conotação pejorativa. E até compreendo, porque não sabem do que falam. Falam daquilo que conhecem. E falando do que conhecem, não conhecem nada a respeito do Espírito Santo de Deus. Então está desculpado quem cunhou esta definição de falar em outras línguas. Mas esta forma, esse derramar do Espírito Santo não ficou circunscrito, limitado ali em Topeka, mas Parham, descendo ao sul dos Estados Unidos, abre uma outra escola no estado do Texas, e ali nós vamos conhecer a história do irmão William Seymour. William Seymour. No estado do Texas, esse homem de Deus, ele, ali ao sul dos Estados Unidos, em Houston, ele, vindo de uma família humilde, muito simples, um homem negro, e veja que nós estamos falando ali em 1900, agora em 1905. Um homem negro nessa época, em que havia, como também foi dito na lição passada, o período do apartheid, que era a separação entre brancos e negros, entre escravos e os brancos nos Estados Unidos, principalmente essa divisão. Um homem negro, um pastor, um irmão, ele tenta então buscar o conhecimento, entender que história é essa, que doutrina é essa pregada por Parham, dizendo que haveria ou que há uma manifestação do Espírito Santo para os tempos daquela época. E é interessante notar a história desse homem, porque ela não foge muito da história de Deus com o homem. Quando Deus pega o improvável para transformar e usar na obra dele. Deus pega um homem marginalizado pela sociedade, deixado de lado e até impedido de estar na sala de aula pela condição de ser negro. Aquele homem não bastava ser negro, ser pobre, ainda acometida de uma enfermidade que era uma cegueira decorrente da varíola. Aquele homem não desiste. Ele busca, ele quer saber como esse Espírito Santo está sendo derramado. E naquela sala de aula, não lhe fora permitido estar com os homens ou as mulheres brancas. Mas isso não o impede. William Seymour não o impede de estar buscando a presença do Senhor. Quantas vezes, algumas dificuldades, e nós já tomamos um outro rumo. Quantas vezes, diante de um obstáculo, nós já buscamos ou deixamos de buscar. E esse homem deixa uma lição extraordinária. Lição de vida. Lição de busca ao Senhor acima de todo e qualquer problema.
Ele então pede autorização a Parham para assistir às aulas, nem que fosse do lado de fora. Me permita ter o contato com esse ensinamento, nem que eu esteja sentado do lado de fora, ouvindo. E então foi permitido. E aquele homem, enquanto as pessoas, os alunos, estavam ali, confortavelmente, dentro de uma sala de aula, aquele homem não estava marginalizado apenas no sentido de uma lei formal que o impedia de estar na sala, mas materialmente ele estava impedido de ter aqueles benefícios. E ele, assentado do lado de fora, durante 5 semanas, ele aprende a respeito do derramar do Espírito Santo sobre toda a carne. Sobre toda a carne. Durante 5 semanas, Houston, Texas, sul dos Estados Unidos, aquele homem recebe o que precisava para, daí em diante, fazer o que o mundo ainda não tinha visto, ou ser o instrumento para incendiar o planeta Terra através do derramamento do Espírito Santo de Deus. Glorificado seja o nome do Senhor. Quantas vezes nós temos entendido que temos a limitação, que temos a dificuldade, e de fato temos. Mas um homem como esse nos deixa a lição de que quando Deus quer agir, não interessa a circunstância em que nós estamos, não interessa a matéria ou o momento em que nós estamos passando. Deus é Deus em nossas vidas. E tudo é feito por Ele, para Ele. Nós somos para Ele. Você é para Ele. A sua casa, a sua vida, tudo é por Ele e para Ele. A manifestação do Espírito Santo de Deus na vida daquele homem transforma a geração. E olha que nós estamos falando nesse período do apartheid, em que havia uma ação feroz de um grupo chamado Ku Klux Klan, que atua até os dias de hoje. Um grupo que tem por ideologia a supremacia branca. Aquele grupo matava, aterrorizava, e embora hoje nós tenhamos essa evolução toda na sociedade, ainda persiste nos Estados Unidos e ainda outras partes do mundo, esse grupo de supremacia branca, que entendem que os brancos é que são a raça. E nem isso impediu o nosso irmão Seymour de lutar, de buscar, cumprir a missão que Deus havia colocado no coração dele. E então, ali, partindo do Texas para o oeste dos Estados Unidos, Seymour, agora dotado do entendimento dos ensinamentos de Parham, ele caminha para o oeste dos Estados Unidos, Califórnia, Los Angeles, e começa a sua jornada. Ele se torna um líder espiritual de uma magnitude extraordinária, a qual a história não ousa passar sem fazer referência ao seu nome, porque ele marca a história como um instrumento de Deus na vida do mundo todo. Seymour abraçou a noção de que o batismo do Espírito Santo
era distinto da santificação e era evidenciado por línguas. Ele compreende que o batismo com o Espírito Santo era a continuidade da nossa caminhada na jornada para a vida eterna. Havia uma distinção na compreensão de que ser salvo e santificar era diferente de receber o batismo com o Espírito Santo. Nós vemos, então, que a salvação, a justificação, a santificação são etapas na vida do crente. São etapas na vida do cristão. E uma dessas etapas, na compreensão de Seymour, graças a Deus, foi nos possibilitar, nos distinguir, para receber a presença do Senhor através do Espírito Santo de Deus. Amém? E então, ali em Los Angeles, Seymour recebe autorização para pastorear uma igreja, é designado para pastorear uma igreja, e começa a implantar ou difundir o ensinamento a respeito do batismo com o Espírito Santo. Mas tão logo ele apresenta a ideia que ele havia recebido lá no Texas, de Parham, ele rapidamente é ceifado, contrariado por uma liderança, uma irmã que auxiliava, uma pastora auxiliar daquela igreja. Ele é impedido de dar continuidade aos ensinos do batismo com o Espírito Santo. E então ele sai daquela igreja e ali é cedido uma casa para ele, um lugar. E ele continua, não desiste, continua a pregar, dizendo que o Espírito Santo ainda era derramado sobre toda a carne e não estava limitado lá na época do Pentecostes. Ele prossegue fervorosamente, adorando a Deus, buscando e ensinando, e a resposta vem dos céus. A resposta vem de Deus. Naquela casa, naquele lugar, aquele homem ora, busca, ensina, e o Espírito Santo de Deus é derramado sobre aqueles irmãos, e cheios do Espírito Santo são batizados, transbordam, falam em outras línguas, de modo que a casa agora já não pode comportar mais aquele povo. Há um crescimento, há um sentimento de busca, há um sentimento de descoberta que o Espírito Santo de Deus está manifestando. E aí nós chegamos no próximo passo. O passo em que Seymour consegue, então, mudar-se para o número 312 na rua Azusa. Não comportando mais uma reunião, e aí eu entendi e compreendi que é como acontece nos dias atuais. Nós vemos isso a todo tempo, principalmente no interior. O evangelista fulano de tal vai para o ponto de pregação na casa do irmão fulano de tal. Passa um pouquinho, pastor, e ali como vice-presidente no campo de Porá, ao lado do pastor Ataú, via isso constantemente, porque a igreja crescendo muito. Pastor, olha, o ponto de pregação lá já não está suportando. Vamos iniciar a construção de um templo quando? Foi o que aconteceu aqui. E o Espírito Santo começa ou continua a fazer isso nos dias atuais. Para nós visualizarmos aqui, nós temos a experiência. Ele inicia os cultos nessa casa, mas os cultos agora já estão grandes demais, a proporção,
o Espírito Santo manifestando a sua glória de tal forma que já não comporta. E então ele busca um outro lugar. Número 312, Rua Azusa, um prédio de 2 andares. Desprovido de qualquer estrutura no sentido de formosura ou no sentido de conforto. Aquele prédio fica marcado na história, porque o Espírito Santo de Deus torna aquele lugar o epicentro da explosão da glória de Deus sobre a igreja de Jesus Cristo. Naquele lugar, a manifestação do Senhor derrama como não houvera antes, senão no tempo do Pentecostes, no dia do Pentecostes. E aquele homem continua a pregação, continua buscando, continua pregando. Um culto, 2 cultos, 3, a ponto que eram feitos 3 cultos por dia, durante 7 dias na semana. 3 cultos por dia, durante 7 dias na semana. E o Espírito Santo de Deus derramando sobre toda a igreja. Bendito seja, exaltado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Honra e glória seja dada ao Senhor pela vida deste homem, que não se furtou às dificuldades, não se furtou à sua responsabilidade, ao chamado de Deus para a sua vida. E esse homem deixa um legado, porque na sua limitação, ele então agora coloca e não limita como ele foi instruído pela própria vida. Ele poderia dizer: olha, os homens brancos não me deixaram assistir às aulas, então agora esse derramar do Espírito Santo fica para nós negros. É assim? Não. Aquele homem, na manifestação do Espírito Santo de Deus, reúne homens brancos e negros, dizendo à sociedade que o nosso Deus não tem discriminação. No nosso Deus, homem é homem, mulher é mulher, e todos são por Ele, para a honra e glória eterna. Bendito seja o Senhor Jesus Cristo. Não há distinção na presença de Deus. Não há distinção de raça, de cor, de gênero. Na presença do Senhor, o Espírito Santo de Deus não faz acepção de pessoas. Glorificado seja o nome do Senhor. Todo aquele que buscar ao Senhor, quando o buscar de todo o coração, o achará. Todo aquele, todo. Não há distinção. Seymour, então, consegue fazer esse prodígio em uma época totalmente adversa. Primeiro, tendo acesso a este ensinamento. E segundo, replicando e não impedindo que ninguém tivesse contato com o derramamento do Espírito Santo de Deus, gerando o maior avivamento que já ocorreu depois do Pentecostes. Avivamento este que nós veremos na próxima lição. Avivamento este que se espalha pelo mundo todo e chega ao Brasil, e no Brasil chega até nós na data de hoje. A manifestação do Espírito Santo de Deus. A glória de Deus em nossas vidas. A glória de Deus que nós temos em nossa
mente, em nossa consciência. Diz a Bíblia, aliás, a lição, de que o avivamento da rua Azusa, então naquele lugar, fica conhecido como o avivamento da rua Azusa, porque naquele prédio onde iniciou esse movimento de expansão para o mundo todo, da manifestação do Espírito Santo, ficou conhecido como o avivamento da rua Azusa. E esse avivamento abala a estrutura da igreja, porque muitas pessoas rejeitaram e continuaram na concepção de que o Espírito Santo ficou limitado, o batismo com o Espírito Santo, lá na igreja primitiva. Era lá, os dons espirituais ficou limitado quando concluíram o cânon das Escrituras Sagradas, ficou limitado ali. Mas para a glória de Deus, veio a nós o discernimento, o entendimento, que ainda hoje nós temos a graça e a misericórdia de ter a presença do Espírito Santo de Deus entre nós. Bendito seja, exaltado seja o nome do Senhor. É preciso pedir ao Espírito Santo que opere em nós o anseio por receber mais de Deus. Anseio por receber mais de Deus. Humildade para não sermos dominados pela soberba. O que é isso? Achar que agora, por nós termos a presença do Espírito Santo, somos melhores do que outras denominações. Que Deus nos livre desta soberba. E que tão somente nós aproveitemos este dom que o Senhor nos deu de ter o discernimento de buscar e receber a presença do Espírito Santo. E a consciência, e ter a consciência de que dele e por ele e para ele são todas as coisas. E a glória, pois, ao nosso Deus para todo sempre, porque ele nos permitiu sermos revestidos pela graça da presença do Espírito Santo de Deus. Se você nesta manhã, quem sabe ao longo da vida ou da caminhada como cristão, ainda não teve a alegria de ser batizado com o Espírito Santo de Deus, busque. Não se dê por satisfeito, não se dê por satisfeita. Busque a presença do Senhor para ter a glória de avançar mais um passo na jornada para a salvação eterna. Busque a presença do Senhor para que você possa ter esse compartilhamento do Espírito Santo de Deus na sua vida. E você verá quão gloriosa é a presença do Senhor, ainda mais na sua vida, na vida da sua família, da sua casa. Como foi dito aqui pela irmã que estava no louvor, que tendo sido criança e ali criada no lar cristão, entendia que não havia mais necessidade de progredir, de fazer aquela confissão de Jesus. E eu tive essa experiência em casa. A minha filha, Lara, hoje com 5 anos de idade, ela estava mais ou menos completando os 4 anos de idade. Ali em Iporá, o pastor Ataú fez o apelo. E ela, com 4 anos de idade, sentada no meu colo, disse: papai, eu quero aceitar Jesus. Eu disse: filhinha, não, isso daí é para as pessoas, para os adultos
que eles ainda não aceitaram Jesus e você não está entendendo. E ela pegou no meu rosto, falou: papai, eu estou entendendo, eu sei o que está acontecendo, eu quero aceitar Jesus. Remacho decai, tuiderei mai do lamaço decai. Eraindo seremia tu decanaraço dei tuidecomaço deralache mia tu decai. Uma criança de 4 anos dizendo: eu aceito Jesus. E ali o pastor Ataú ficou surpreso quando ela se dirige à frente da igreja e ele diz: Lara, você quer aceitar Jesus? Ela diz: sim. Então ergue a sua mão. E ela ergueu a mão. O que é isto? Senão a manifestação do Espírito Santo de Deus convencendo-a da necessidade de aceitar Jesus. E não foi assim diferente comigo, porque nascido e criado no lar cristão, em um determinado momento eu compreendi que havia a necessidade de aceitar Jesus, e ali para os 16 anos, parece que o Espírito Santo me deu aquele empurrão. E o constrangimento, a vergonha, a timidez foi embora. E então, ali com 16 anos de idade, agora eu tinha coragem de erguer as mãos na igreja e glorificar a Deus livremente. Essa é a manifestação do Espírito Santo de Deus, que ocorreu, que ocorre e ocorrerá até que Jesus do alto venha. Amém? Glória a Deus. Que nós possamos continuar buscando a presença do Senhor. Se o pastor Samuel me permitir, eu gostaria de fazer uma oração com a igreja. Se o irmão puder tocar aqui um fundo. Vamos orar, igreja? Vamos buscar a presença do Senhor Jesus, não que nós não tenhamos buscado ainda, mas a manifestação do Espírito Santo de Deus em nossas vidas, em nosso lar, em nossa casa, em nossa família, em nossos filhos, em tudo que nós fizermos, em todo o ambiente que nós venhamos a estar, em todo o caminho que nós venhamos a trilhar, que o Espírito Santo de Deus esteja em nossa frente. Que o Espírito Santo de Deus esteja à nossa dianteira, que Ele domine sobre nós, que nós tenhamos sido esvaziados. Glória a Deus. Os irmãos concordam com essa palavra? Abra a sua boca, glorifique o nome do Senhor, exalte o nome dEle, diga ao Espírito Santo de Deus que Ele é bem-vindo entre nós. Diga ao Espírito Santo de Deus que Ele é bem-vindo em nosso lar, que Ele é bem-vindo em nossa casa. Ó Espírito Santo de Deus, se parece bem diante dos seus olhos, manifesta a tua glória sobre a tua igreja neste momento. Se parece bem diante dos seus olhos, manifesta a tua glória diante desta igreja. Derrama o teu poder. Você que tem línguas estranhas, manifeste. Glorifique a Deus agora, vai. Glorifique, exalte. Remaço de canarai, chonerei, te deixei minaço de cai. Lomananai, chonerei, conaramaço de chonaramai. Lefonarai, te deixei minaço de cantarai, chonequei, chonaramaço de cai. Lei, te deixei. Lonai, te deixei. Lai, te de canaraço, deixei de canarai, chonaramaço de cai. Ó Espírito Santo de Deus, manifesta a tua igreja, glória Senhor, nós somos gratos a ti, nós te louvamos e bendizemos o teu santo nome. Enche, Senhor, a tua igreja do teu poder, para que nós possamos, Senhor, impactar essa cidade, para que nós possamos, Senhor, impactar essa geração.
glória. Exalte o nome do Senhor. Diga que Ele é bom. Reconheça a sua grandeza em nossas vidas. Vai, glória, vai. Reixão de cuidei, nosso de cuicandai, reite de sanaraço de cai. Manifesta a glória do Senhor. Glorifique, exalte. Oh, aleluia. Rechonaraço de cai, te de quenaraço de te de remiaço de cai. Lamai te de loconai. Lei fondere quinti di candaraço de chou. Lemai te de chon de caturaço de tunarama. Lemai te de sequinaço de quinei conai chon de te de. Alanaraço de te de quina. Rei te de quinaço de tunaço do ramai te de chou. Lamai te de quinaço de te de candaraço de. Maço de te de. Alamai conaraço de chou de cheimiaço de. Lomanai kunaço de coroco. Lemaço de canai te de chan. Esemiaço de caço de conaramai. E fona sona de canala fondei. Alai que quinaço de. Erechou de cheia. Alasere conarai conarei. Neme canaraço de cheia. Ele coraço de chulo. Alamai fo. E te direi miaço. Erei te de concorra. Lamaço de. Erei soderei. Alaxe miaço de canaraço de cai. Glória, 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 glória. Aleluia. Bendito seja, exaltado seja o nome do Senhor. Oh, aleluia. Nós te damos glória, Senhor, e te exaltamos. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Glória, glória, glória. Graças a Deus. Bendito seja o Espírito Santo de nosso Deus. Amém? Glória a Deus. Bendito.